Tudo que nós sabemos sobre a economia moderna é uma mentira. Tudo que você acredita saber sobre o poder mundial é apenas a superfície de um profundo oceano. Você acha que o sistema bancário nasceu lá na Renascença? Você acha mesmo que Hollywood é o único lugar que aparenta ter as sociedades secretas? Em 1118, 9 cavaleiros entraram nas ruínas do Templo de Salomão. Eles não tinham dinheiro ou exército, mas em menos de 2 décadas, eles se tornaram os homens mais poderosos do planeta. Eles inventaram o primeiro sistema de crédito global, o cheque, e com isso eles ficaram acima de reis e papas. Mas a pergunta que o sistema não quer que você faça é: o que será que eles encontraram no subsolo de Jerusalém? Por que o Vaticano tentou apagar cada vestígio da existência deles? O que será que eles descobriram sobre a linhagem de sangue que governa até os dias de hoje? A história oficial diz que os Cavaleiros de Cristo foram fundados para proteger peregrinos. Como 9 homens protegeriam milhares de quilômetros de estrada infestadas de bandidos sozinho? Isso faz algum sentido? A conta simplesmente não fecha. Eles não estavam lá para proteger as pessoas, eles estavam lá para buscar algo. Durante 9 anos, esses cavaleiros, eles não recrutaram ninguém. Eles passaram quase uma década cavando sob o monte do templo. E o que será que eles tanto procuravam? As tradições ocultas sugerem que eles encontraram o que os arqueólogos modernos chamam de a Arca da Aliança, ou talvez algo muito mais perigoso que isso: as tabelas do destino. Um conhecimento antediluviano, geometria sagrada, a tecnologia de manipulação da realidade através de sons e símbolos. Quando eles retornaram à Europa, o cenário mudou instantaneamente. O Concílio de Troyes, em 1129, deu a eles uma autonomia que nenhum exército jamais teve. Eles não pagavam impostos, não obedeciam a nenhum rei. Eles eram como se fosse um estado dentro de outro estado. E você sabe quem que opera assim hoje? O Banco Central Europeu, o Federal Reserve e o FMI. A estrutura é a mesma, o modelo templário de imunidade soberana. E esse é o alicerce do que nós chamamos de elite global. O ouro, ele era apenas uma cobertura. O verdadeiro poder estava naquilo que eles entenderam sobre a frequência do mundo. Mas como aqueles monges guerreiros conseguiram dobrar o joelho de toda a monarquia da Europa? E a resposta é simples: eles criaram a primeira prisão invisível da humanidade. Se você quer controlar o homem, você tira a liberdade dele. Mas se você quer controlar toda uma população, você cria uma dívida. Os templários, eles entenderam que o ouro, ele era pesado, muito perigoso de se transportar. Então eles criaram uma carta de crédito. Você depositava o seu ouro em Paris e recebia um papel codificado. Ao chegar em Jerusalém, você simplesmente conseguia sacar esse valor. Parece prático, né? E esse foi o nascimento da moeda fiduciária. O dinheiro que não existe fisicamente. Pela primeira vez na história, o valor de uma nação não estava no seu solo, mas sim nos livros contábeis de uma organização secreta. Eles se tornaram os donos das terras. Construíram as maiores catedrais da Europa usando a geometria que trouxeram do Oriente. Cada catedral gótica é, na verdade, um imenso transmissor de energia, projetado para alinhar a mente das massas em uma frequência específica de obediência. A verdade oculta é que eles não eram apenas banqueiros, eles eram tecnocratas místicos. Eles sabiam que quem controla o fluxo do dinheiro e o fluxo da informação controla a percepção da realidade. Eles possuíam frotas navais que navegavam para lugares inexistentes no mapa da época. Existem evidências de que o ouro templário vinha de minas nas Américas muito antes de Colombo. Eles estavam conectados a pontos do globo enquanto você ainda achava que a Terra era plana. Mas todo império construído nas sombras gera um inimigo na luz. E o choque entre o poder da monarquia e o poder dos templários estava prestes a explodir em um rio de sangue, que mudaria os calendários para sempre. No ano de 1307, o rei Filipe IV da França, o Belo, estava quebrado. Ele devia fortunas aos templários. O sistema de dívidas que os cavaleiros criaram finalmente engoliu a coroa. Filipe percebeu: eles não eram o dono do seu reino.
os Templários eram. Então ele fez o que qualquer tirano faz quando o sistema se volta contra ele. Ele mudou as regras do jogo. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, as ordens seladas foram abertas simultaneamente em toda a França. Milhares de cavaleiros foram presos sob acusação de heresia, sodomia e adoração a uma entidade misteriosa chamada Baphomet. Mas o que era esse Baphomet? Uma divindade pagã? Ou ele seria uma representação das forças universais que os Templários aprenderam a controlar? Eles foram torturados, queimados vivos. O sistema tentou apagar a sua existência, mas a verdade é que o seu principal tesouro ele nunca foi encontrado. A frota templária partiu do posto de La Rochelle antes mesmo de serem presos. Mas para onde? Para a Escócia? Para a América? Que parte do globo eles foram? Ou será que eles continuaram ali nas famílias reais, infiltrados? Jacques de Molay, o último grão-mestre oficial, enquanto queimava na fogueira, lançou uma maldição. Ele convocou o Papa e o Rei para o julgamento de Deus em um ano. E ambos morreram meses depois. A Ordem dos Templários ela não acabou, ela só se tornou invisível. O que aconteceu com o conhecimento que eles obtiveram naquela época é o que molda o seu mundo de hoje. E o seu futuro está sendo escrito por esses mesmos herdeiros. Após o derramamento de sangue, muitos afirmam que os Templários foram os arquitetos do Iluminismo e da Revolução Francesa. O acerto de contas com a monarquia aconteceu séculos depois, quando a cabeça de Luís XVI caiu na guilhotina. Dizem que um homem saltou do palanque e gritou: "Jacques de Molay, tu estás vingado." Eles entenderam que o controle físico é ineficiente e o controle mental, através das instituições, é absoluto. Eles criaram as corporações. O conceito de pessoa jurídica é uma entidade sem alma, uma construção templária para agir no mundo sem uma responsabilidade individual. Eles levaram o conhecimento de Jerusalém e o transformaram em algoritmo. O que antes eram rituais em câmaras secretas, hoje são transações de alta frequência em Wall Street. A matrix financeira é o Templo de Salomão reconstruído em código digital. A nova ordem mundial, ela não é um plano novo, é a conclusão de um projeto iniciado em 1118. A centralização total das riquezas, energias e crenças sob um único comando. Um sistema onde você não possui nada, mas é feliz. Por que esses segredos eles estão vindo à tona nesse momento da história? Estamos vivendo o fim de um ciclo. Os Templários falavam sobre o retorno de um rei. Não um rei de carne e osso, mas uma mudança na consciência planetária. Ou quem sabe o novo domínio total da inteligência artificial. O novo Baphomet que processava toda a verdade e toda a mentira. Eles usaram os símbolos de Cristo para construir um império de dívidas. Eles buscaram o Templo de Salomão na Terra, enquanto a verdade é muito mais profunda. O sistema que eles criaram é a tentativa humana de governar sem o Criador. Mateus capítulo 16, versículo 26 fala: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua alma." Eles podem ter o ouro, a linhagem e o governo, mas as escrituras avisam que o verdadeiro templo ele não é feito de argamassa. Em Atos capítulo 17, versículo 24, lemos: "O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas." A verdade que eles não querem que você entenda é que a nova ordem mundial ela é apenas a sombra da soberba humana. Eles querem que você adore o mundo, mas o despertar real é você voltar ao início. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não é a verdade dos algoritmos, mas sim a pessoa da verdade. O sistema criado pelos Templários é como se fosse a areia, e Cristo é a rocha. Em um mundo que jaz no maligno, a única saída é o arrependimento e a fé naquele que venceu o mundo. A pergunta que você tem que fazer é: quem que governa a sua alma? Você vai se curvar ao sistema ou ao Rei dos Reis? O verdadeiro despertar, ele é o encontro com o Cordeiro. Eu sou o JP Teórico, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe. Valeu!